Olá galerinha, seja bem-vindo ao Exercite, né? Estamos aqui hoje para aprender matemática resolvendo exercícios. E hoje eu trouxe aqui para vocês o primeiro vídeo de uma lista, né, que eu irei fazer sobre geometria analítica. Esse é um exercício simples, né? É o início aí dos exercícios que dizem respeito à geometria analítica. Esse exercício ele diz respeito a fazer o cálculo da distância entre dois pontos dados. Então esse exercício ele é um exercício do livro do IESE, se não me engano é o livro de número 7, Geometria Analítica. E aí nós vamos resolver, né, essa questão. Calcule a distância entre o ponto A de coordenadas 1 e 3 e B de coordenadas -2 e 1. Primeiro, para nós, né, fazer esse cálculo dessa distância, nós precisamos saber a fórmula, né, para calcular essa distância. Então aqui a fórmula que nós vamos utilizar é essa, ó. A distância de um ponto A a um ponto B dado vai ser igual a quê? A raiz quadrada, certo? De xa menos xb, isso ao quadrado, mais ya menos yb, isso ao quadrado. Então essa é a fórmula. Toda vez que pedir a distância entre dois pontos, você tem que ter essa formulazinha aí em mente, certo? Então agora bastamos calcular, né, a distância entre o ponto A e o ponto B. Então a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de xa. Qual a coordenada x do meu ponto A? A coordenada x do meu ponto A está aqui, ó. Vale 1. Então vai ser 1 menos. Qual a coordenada x do meu ponto B? Está aqui, ó, -2. Esse menos aqui, pessoal, é da fórmula. Então eu vou abrir um parêntese, colocar aqui -2. E tudo isso ao quadrado. Agora mais, né? Vamos para o y. É ya, com a coordenada y de A. A coordenada y de A está aqui, ó. Vale 3. Então vai ser 3 menos yb. Qual que é o y de B? Está aqui, ó. Vale 1. Então vai ser 3 menos 1 ao quadrado. Então a única coisa que eu fiz foi pegar essa fórmula aqui em cima, que eu falei que é a fórmula que nós usamos para calcular a distância entre dois pontos, e estou substituindo os valores, né? Aí os valores de x e de y. Então a distância do meu ponto A ao meu ponto B vai ser igual a raiz quadrada, né? Vamos resolver essa questão desse sinal aqui. Vai ficar 1 menos vezes -2 vai ficar mais 2. Então 1 mais 2 ao quadrado mais 3 menos 1 ao quadrado. Vou fazer aqui passo a passo para não ter dúvida nenhuma, né? Não vou ficar fazendo cálculos diretos. Então, vamos resolver aqui embaixo. A distância do ponto A ao ponto B vai ser igual a raiz quadrada, né? 1 mais 2 dá 3, então vai ficar 3 ao quadrado, mais 3 menos 1 dá 2, 2 ao quadrado, certo? Então, a distância do ponto A ao ponto B vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, nós sabemos que é 9, mais 2 ao quadrado, nós sabemos que é 4. Então, a distância do ponto A ao ponto B vai ser igual a raiz de 13. Sabemos que raiz de 13 não tem raiz exata, né? E não pode ser fatorado também, porque 13 é um número primo. Então, o resultado da nossa questão está aqui. Certo? A distância do ponto A ao ponto B é raiz de 13. Ok? Então, esse é o primeiro exercício que eu estou gravando. Vou gravar outros aí. E vou deixar meu e-mail também para quem quiser mandar alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que queira que eu resolva. Ok? Se gostou do vídeo, deixa o like aí, compartilha aí com os amigos e até o próximo.